Olá, vamos passar para o nosso vídeo 4 sobre a atribuição. Nós já vimos as funcionalidades do Google Form, como é que se calcula a distância percorrida e também quais é que são as alternativas à distância percorrida. Portanto, agora na atribuição eu vou-vos explicar, vou dividir este vídeo em duas partes. Na primeira parte vou-vos explicar como é que devem fazer para introduzir os cálculos. Na segunda parte vou explicar porque é que é assim e qual é que é o racional por trás da atribuição 1. Portanto, para quem só quiser mesmo saber os cálculos e só tem mesmo tempo a perceber o que é que eu tenho que fazer para isto bater certo, vejam a primeira parte. Se quiserem perceber melhor o que é a atribuição 1 e porque é que o cálculo é assim não de outra forma, fiquem para a segunda parte do vídeo. Antes de mais, deixem só relembrar que a atribuição 1 consiste em pensar onde é que o stakeholder estaria se o projeto não tivesse existido. Ou seja, nós temos uma distância percorrida, não é? Que é a diferença entre o T0 e o T1, onde é que ele estava e onde é que está agora. E aquilo que dizemos é que se o projeto não tivesse existido, muitas vezes o stakeholder poderia ter, uma parte da mudança podia ter acontecido de qualquer forma. Então, como é que vamos proceder? Vamos ao nosso mapa de impacto. Temos aqui a pergunta número 3, que é a pergunta onde questionamos o stakeholder sobre o ponto onde ele estaria caso o projeto não tivesse existido. Portanto, estamos aqui na pergunta 3 e vamos fazer exatamente o que fizemos para as outras, ou seja, eu até vou só arrastar, porque o cálculo é o mesmo, então eu vou querer copiar a fórmula de cálculo de uma para a outra. Clico aqui na parte inferior direita, no canto inferior direito, arrasto e ele calcula-me a média utilizando a mesma fórmula que usou para os outros dois. Portanto, através desta operação, eu cheguei aqui ao valor de 1.41. O que é que nós temos que fazer? Vamos à tabela da atribuição e na tabela da atribuição eu vou clicar na célula, depois clico em igual e quero que ele vá buscar o valor, aquele valor que eu já encontrei, aquela célula que está lá atrás. Portanto, vou aqui às respostas do formulário e clico na célula K91. E carrego em Enter e ele vai buscar o 1.41 que já tinha sido calculado. E a partir daqui não precisam de fazer mais nada, ou seja, depois só vão ver que só têm que vir buscar os valores da atribuição que estiverem aqui para o mapa de impacto. Agora, neste caso, a atribuição, a pessoa estaria num ponto ainda pior. Ou seja, se não fosse o projeto ainda estaria mais lá atrás. Estava no 1.41, enquanto antes estava no 1.5. Se a pessoa, por exemplo, tivesse no ponto 1, mas caso o projeto, isto antes do projeto ter acontecido, mas caso o projeto não tivesse acontecido, tivesse conseguido avançar alguma coisa, vocês vão ver aqui o valor da atribuição a mudar. E é aqui que eu gostava de passar à segunda parte, ou seja, porque é que aqui é 0, porque é que aqui é 25%. Quem só quiser fazer, quem não quiser entender ou não se quiser confundir muito com os cálculos, pode ficar por aqui, confiar que o mapa de impacto vai fazer o ajuste em função daquilo que vou explicar a seguir, portanto não tem que ter qualquer tipo de questão ou problema. Basta introduzir os dados aqui direitinho e certificarem sempre que colocam na coluna E o valor do T0. Ou seja, a única pré-condição é não se esquecerem de colocar o valor na coluna E do E0. Se fizerem isso, do T0. Se fizerem isso, a folha de cálculo vai calcular tudo direitinho. Aqui aparece isto automaticamente, em princípio vai buscar, mas se vocês alterarem mudanças, se colocarem mais indicadores do que o previsto, se modificarem stakeholders, toda a vossa fórmula, a estrutura da folha de cálculo vai modificar, então têm que ter mesmo a certeza que colocam à mão ou que os valores estão corretos do T0, para isto poder calcular corretamente. Ok, então vamos à parte número 2, que é a parte da explicação teórica.
Nós vimos que a atribuição 1 representa um desconto que tem por trás a seguinte ideia, que é, ok, mas nós conseguimos fazer com que a pessoa vá de uma distância à outra, não é? Vá do T0 até ao T1. Só que às vezes há coisas que já poderiam ter acontecido. Lembram-se daquela história de então se uma criança durante um período de tempo da adolescência, um bocadinho a seguir, é natural que ela vá ficando com a autoestima mais em cima. À medida que vai evoluindo, vai ficando mais confiante, vai perdendo alguns medos, etc. Ou pelo menos não é? Vai passando aquela fase mais turbulenta da adolescência. Portanto, se calhar uma parte dessa alteração, de um caminho percorrido que possa ter sido feito pela criança, tem a ver com um processo natural e não necessariamente com o nosso projeto. Isto teria acontecido de qualquer maneira. Então, nesses casos, nós temos que descontar aqui uma parte. Portanto, nesses casos, significa que o TH, ou seja, o tal estado hipotético da pessoa, neste caso está aqui nos 40, não é? A pessoa, hipoteticamente, se não tivesse sido o programa, o projeto estaria nos 40, ou seja, tinha avançado mais do que o T0. Mas vamos imaginar que se o projeto não tivesse acontecido, que é o que se passa em vários casos, a pessoa até estava pior, ou seja, se o projeto não acontecesse, ela estava pior, estava no 20 e não no 40. Nesses casos, o que acontece é que, em bom rigor, nós deveríamos acrescentar, ou seja, nós deveríamos dizer que a distância percorrida afinal não foi do T0 ao T1, mas sim do T20, do T hipotético que estava no 20 até ao 70. Portanto, no fundo, o contributo do projeto foi maior. Só que aqui entra o argumento da sobrevalorização, ou seja, nós não vamos querer sobrevalorizar nunca. Então, nos casos em que o T hipotético, ou seja, o estado em que a pessoa estava seria pior caso o projeto não tivesse existido, pior até do que o que estava no ano passado, nós não vamos fazer essa compensação, não vamos dizer que é maior, simplesmente não retiramos nada, simplesmente vamos dar zero à atribuição. Portanto, neste caso, o que é que se passa? Nós temos um T hipotético, ou seja, estes voluntários acham que estariam pior em termos de envolvimento cívico até do que no ano anterior, caso este projeto não tivesse existido. Só que nós na atribuição não vamos fazer esta compensação, ou seja, simplesmente significa que não vamos descontar nada porque eles até estavam pior. Embora saibamos que, para sermos mesmo justos, tínhamos que fazer aqui um acréscimo, ou seja, tínhamos que dizer que se não fosse o projeto, a distância percorrida era superior. É possível fazer nas análises de sensibilidade. Quem quiser testar isso nas análises de sensibilidade, basta sinalizarem aos mentores e nós podemos preparar a folha de cálculo ou então acrescentar aqui uma outra tabela de atribuições com esse valor, com essa dimensão de como é que seria se nós afinal tivéssemos incluído aquela parte que não tinha regredido. Quem estiver interessado, nós podemos fazer. No entanto, para ser homogéneo, para standard, é não considerar esse acréscimo de valor que nós estamos a trazer por evitarmos que a pessoa regrida. Bom, espero que tenham compreendido quer como fazer, quer o procedimento de entrada dos dados na tabela, quer também esta explicação de porque é que estamos a fazê-lo desta forma e não de outra. Ok, vamos passar ao próximo vídeo, que é sobre a atribuição 2.